eu sou a professora Carol. Eu sou a professora Maria. E nós somos residentes da Residência Pedagógica da UFPEL. A aula de hoje é sobre a segunda lei de Mendel. Se vocês ainda não assistiram a aula sobre a primeira lei de Mendel, volta lá, assiste, para conseguir entender melhor essa aula, tá bem? Se você já assistiu, ok, vamos à aula. Bom, a segunda lei de Mendel, ela também é conhecida como lei da segregação independente. Essa lei, ela fala que duas ou mais características podem ser expressas ao mesmo tempo de forma independente. Os genes que expressam essas características, eles estão localizados em pares de cromossomos diferentes. Então aqui eu tenho dois pares de cromossomos homólogos, tá? Cada um com um alelo. E aqui eu tenho outro cromossomo, também com pares homólogos, cada um com o seu alelo. Quando a gente forma esse gene, nós vamos ter o seguinte genótipo: Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E aí, a gente quer saber quantos gametas esse genótipo pode originar. Bom, aqui eu só vou doar Vzão e Vzão e Rzão e Rzão. Então, sempre os próximos genótipos vão ser Vzão, Rzão, Vzão, Rzão, Vzão, Rzão. Então, aqui a gente tem só um gameta, que vai ser Vzão, Rzão. Nesse caso aqui, nós temos cromossomos com alelos diferentes, ó. Esse aqui é dominante e esse aqui é recessivo. E nesse cromossomo aqui também, ó. Esse aqui é dominante e esse aqui é recessivo. Então, quando a gente juntar, nós vamos ter esse genótipo. Quais gametas esse genótipo vai gerar? Ele pode gerar Vzão, Rzão. Ele pode gerar Vzão, Rzinho. Vzinho, Rzão. E Vzinho, Rzinho. Então, aqui nós temos 4 gametas diferentes. Tem uma maneira mais fácil de fazer esse cálculo de gametas sem ter que fazer o cruzamento? Existe uma formulazinha, que seria o 2 elevado na N. O N, ele vai ser o número de heterozigotos que tem nesse genótipo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu não tenho heterozigoto, eles são homozigotos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 elevado a 0. E aí, a gente vai ter que usar a matemática aqui. Porque lembra que na matemática, qualquer número elevado a 0, ele vale 1? Então, 2 elevado a 0 vai ser 1. E quantos gametas a gente tinha achado aqui? 1. Então, deu certinho. Aqui, a gente já tem heterozigoto, ó. Esses dois aqui, eles são heterozigotos. Então, a gente vai fazer a mesma formulazinha, 2 elevado a n. Nesse caso, nós temos 2 heterozigotos, então vai ser 2 elevado na 2. Quanto é 2 elevado na 2? 4. Quantos gametas eu tinha contado aqui? 4. Então, é uma forma de fazer essa contagem de gametas de forma mais rápida, sem ter que cruzar um por um. Para chegar nessa conclusão, o Mendel ele fez uma experiência com ervilhas de novo. Então, ele pegou 2 ervilhas
uma amarela e lisa e outra verde e rugosa. E ele fez esse cruzamento. Ele chamou essas ervilhas de geração parental. O resultado desse cruzamento foram 100% de ervilhas lisas e amarelas, que ele denominou geração F1. Então, baseado nessa geração F1, ele fez um cruzamento por autofecundação, e esse cruzamento ele obteve um resultado diferente. Ele obteve 9 ervilhas lisas e amarelas, 3 ervilhas amarelas e rugosas, 3 ervilhas lisas e verdes e uma ervilha verde e rugosa. Bom, para facilitar a compreensão sobre esse cruzamento que o Mendel fez, vamos demonstrar no quadro de Pinet, tá? Então aqui a gente tem as características. A primeira ervilha, ela vem amarela e rugosa e lisa, desculpa. Aqui ela é amarela e lisa de novo. Aqui ela é amarela e lisa. E aqui também, amarela e lisa. Então, já temos 4 ervilhas amarelas e lisas. Aqui ela vai ser amarela e lisa de novo. Percebam que eu pego a característica para cor e para forma. Ó. Aqui, de novo, amarela. Só que esse aqui é recessivo para liso, então ele é rugoso. E esse aqui também, ó, rugoso. Então vai ser amarela e rugosa. Aqui também, amarela e lisa. E aqui de novo, amarela e rugosa. Essa aqui vai ser amarela de novo e lisa. Essa aqui, amarela de novo e lisa de novo. Essa aqui já mudou, ó. Tá vendo que o V é pequenininho? Então ele é recessivo. Então ela vai ser verde. Porém, ela vai ser verde e lisa. E essa aqui vai ser verde de novo, ó. Vzinho, Vzinho e lisa novamente. Essa aqui é amarela e lisa. Essa aqui é amarela e rugosa. Vejam só. Essa aqui vai ser verde e lisa. E essa aqui, a última, é verde e rugosa. Bom, fizemos o cruzamento. Agora vamos conferir se deu certinho. Vamos colocar aqui, ó, essa aqui, amarela e lisa. Amarela e lisa. Amarela e lisa. Amarela e lisa. Aqui de novo, amarelo e liso. Essa aqui é amarela e rugosa, então eu não vou circular agora. Essa aqui é amarela e liso. Essa aqui também é amarela e rugosa, não vou circular agora. Essa aqui, amarela e liso. E amarelo e liso. E essa última aqui também, amarela e liso. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nós temos 9 amarelas e lisas. Essas aqui são amarelas e rugosas. Essas aqui são amarelas e rugosas. E aqui de novo, ó, amarelo e rugoso. Então nós temos 3 amarela rugosa. Vamos ver as verdes, então. Essa aqui ela é verde e ela é lisa. Essa aqui é verde e lisa de novo. E essa aqui, verde e lisa novamente. Então, nós temos 3 verdes e lisas. E por último, mas não menos importante, temos a nossa ervilha, que é uma verde
e rugosa. Mendel não tinha achado 9 lisas amarelas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma verde rugosa? Deu certinho o cruzamento. Esse cruzamento, ele só vale para quando tem heterozigose, tá? Não vai ser todo cruzamento que vai ser 9 por 3 por 1. 9 por 3 por 3 por 1. Mas sempre que ele tiver heterozigose, ele vai dar 9 por 3 por 3 por 1. Independente de ser ervilha ou não, tá? Agora vamos dizer que a gente tem um caso de polihibridismo. O que é o polihibridismo? O polihibridismo é quando a gente tem mais de 2 características sendo expressas. O que a gente viu antes é o dihibridismo, tá? E agora a gente vai ver sobre polihibridismo. Pode acontecer de lá na hora da prova ou em algum livro ou apostila estar escrito também trihibridismo, que aí no caso seriam 3 características. E aí utilizar o polihibridismo para 4 características ou mais. Independente disso, é importante a gente entender que podem ter mais de 2 características sendo expressas ao mesmo tempo, tá bem? Digamos que a gente tem esse genótipo aqui, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Czão, Czão, Dezinho, Dezinho, Ezão, Ezinho. E aí a gente quer saber quantos gametas ele vai gerar. O que a gente faz? Vamos usar aquela formulazinha. 2 elevado a n. Aqui, quantos heterozigotos a gente tem? 1, 2. Esse aqui são homozigotos. Esse aqui é heterozigoto. 3. Então, 2 elevado na 3. Lembrando que não é 2 vezes 3, tá? Não confunda. Então, a gente faz 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, esse genótipo pode dar origem a 8 gametas diferentes. Então, vamos mais um exemplo, agora falando dentro do polihibridismo, de trihibridismo, tá? Vamos dizer que a gente tem 2 vacas. Essas vacas, elas são heterozigotas, elas são brancas, com chifres e têm o pelo longo. Essas vacas, elas então cruzam entre si. E aí eu quero saber qual a probabilidade do filhote nascer branco, pelo longo e sem os chifres. Para fazer esse cruzamento, eu vou fazer com uma característica de cada vez, com um gene de cada vez. Isso por quê? Porque a segunda lei de Mendel, ela determina que os genes, eles são expressos de forma independente. Então, eu posso fazer esse cruzamento para cada gene. Só que eu vou fazer diferente, eu não vou fazer com quadro de Pinet, porque senão eu teria que fazer 3 vezes cada característica. Eu vou fazer diferente, tá? Azão, azinho, com azão, azinho, bezão, bezinho, com bezão, bezinho, e cezão, cezinho, com cezão, cezinho. Então aqui eu vou cruzar azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. E azinho com azinho, que vai ser azinho, azinho. E eu vou fazer a mesma coisa para os outros genes, tá? Pronto, fiz o cruzamento. Agora, a minha pergunta era: qual a probabilidade desse filhote nascer pelo longo, branco e sem chifres, tá? Então aqui eu tenho a possibilidade de 3 em cada 4
do filhote ser azão. Aqui eu tenho 3 em cada 4 do filhote ser bezão. E aqui eu tenho só um sem chifre, só um recessivo, tá? Então, eu tenho uma possibilidade em cada 4 do filhote C, Czinho, Czinho. Tem a proporção fenotípica de cada um, de cada característica. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Por quê? Porque eu quero saber a possibilidade delas nascerem, desse filhote nascer com essas 3 características juntas. Então, eu vou usar a regra do E. Eu vou multiplicar 3/4 com 3/4 com 1/4. 3 vezes 3, 9 vezes 1, 9. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Consigo simplificar? Não. Não dá para simplificar. Então, a minha probabilidade é 9 em cada 64 filhotes nascerão pelo longo, brancos e sem chifres. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha servido de alguma forma para complementar os estudos de vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal e dar like nesse vídeo.